Olá! Nesta aula vamos falar sobre risco sistemático, risco não sistemático e vamos entrar na chamada teoria do portfólio, que é uma das teorias mais importantes na parte de risco e retorno, e é nela que a gente trata sobre um assunto muito importante, que é o assunto da diversificação de carteiras. Bom, inicialmente vamos contextualizar então e explicar a teoria do portfólio ou a teoria da carteira. A teoria da carteira ela foi desenvolvida a partir da tese de doutorado de um acadêmico chamado de Harry Markowitz. O Markowitz ele trabalhou em sua tese com algumas questões muito importantes e a sua principal contribuição foi acerca da diversificação. Aqui eu quero fazer um parênteses e trazer o tema sobre cálculo de retorno de carteiras. Imagine que quando a gente calcula o retorno de uma carteira, o retorno da carteira como um todo, ele pode ser calculado simplesmente a partir de uma média ponderada dos retornos dos ativos individuais. E essa ponderação ela é feita considerando a participação daquele ativo em relação ao todo da carteira. Assim a gente consegue calcular o retorno de uma carteira. Porém, se a gente vai para a parte de risco, a gente não consegue fazer esse mesmo tipo de ponderação. Primeiro, veja que risco, quando a gente fala de ativos financeiros, uma das formas mais usadas de medir o risco é uma medida estatística chamada de desvio padrão. O desvio padrão, caso você não lembre, ele é uma métrica que ele mostra, é uma métrica de variação que mostra o quanto uma série ela varia de forma geral para cima e para baixo. Então, por exemplo, se nós temos uma série de retornos históricos mensais de algum ativo e a média dos retornos históricos mensais é de 10%, por exemplo, se o nosso desvio padrão for de 2, significa que, de forma geral, esse nosso ativo em questão ele varia de 8 a 12% nas suas médias mensais de retorno. Não significa que a gente não tenha retornos menores do que o 8 ou maiores do que 12, mas de forma geral, esse é o desvio padrão dessa série. E aí vem uma outra discussão de distribuição estatística, que não é um assunto para essa aula, mas só para a gente relembrar o conceito. De forma geral é assim que funciona o desvio padrão, é uma medida de variação. Voltando então para a parte de risco, se a gente considera o desvio padrão como uma medida de risco para a carteira de investimentos, a gente não consegue, não é correto utilizar esse cálculo de média ponderada para os desvios padrões dos ativos individuais e dizer que essa média ponderada equivale ao risco de carteira. Não é assim que funciona. E essa foi uma das grandes contribuições do Markowitz, porque ele diz assim que os ativos financeiros, de forma geral, alguns são correlacionados com outros, ou eles possuem pelo menos um certo grau de correlação entre eles. E essa questão da correlação, que mostra o quanto um ativo ele anda junto com o outro, ou seja, uma outra métrica estatística, ele impacta diretamente no risco. Ou seja, se você possui um ativo que ele sobe, que ele tende a ser valorizado enquanto o outro é desvalorizado, então enquanto um sobe o outro cai, eles tendem a se equilibrar quando os dois estão juntos numa carteira e acaba inclusive reduzindo o risco da carteira. E essa é a grande chave da diversificação, é o grande mecanismo da diversificação de carteiras, porque quando o investidor ele começa a aplicar em diferentes ativos, ele consegue reduzir um pouco o risco da sua carteira. Então, feita essa introdução sobre a teoria do portfólio, agora a gente chega no segundo momento dessa aula, em que vamos falar sobre o risco sistemático e o risco não sistemático. Lembre-se lá da aula em que falamos sobre os tipos de risco, que nós trouxemos o tema do risco de mercado e falamos também que ele não pode ser completamente eliminado, mas ele pode ser parcialmente eliminado, pode ser reduzido por meio do mecanismo da diversificação. E aqui a gente consegue fazer uma uma nova subdivisão neste risco. Essa subdivisão vai ser em risco sistemático, também chamado de risco não diversificável,
e em risco não sistemático, também chamado de risco diversificável. Vamos falar sobre cada um deles. O risco sistemático ou não diversificável refere-se àquela parte do risco que corresponde a questões sistêmicas de todo o sistema. São movimentações na inflação, são alterações na taxa básica de juros da economia. Então, o investidor, enquanto pessoa física, olhando apenas para o investidor, ele não tem controle sobre as variações na taxa de juros, não tem controle sobre o andamento da inflação, também não tem controle sobre possíveis períodos de recessão econômica, períodos de crise, períodos em que determinados setores ficam mais prejudicados ou recebem algum tipo de benefício de incentivo fiscal e acabam conseguindo produzir mais do que era esperado. Então, esses eventos eles podem ser tanto bons quanto ruins, mas são eventos sistêmicos que o investidor não tem controle. E essas questões elas entram na parte do risco não diversificável, ou seja, não adianta não existe mecanismo de diversificação que elimine completamente todos esses riscos. Agora, existe sim uma maneira de reduzir o risco total de uma carteira se a gente considerar a parte do risco diversificável. Bom, assim a gente vai para o segundo risco, que é o risco não sistemático ou diversificável. Esse risco, como o nome já diz, ele não se refere a questões sistêmicas, ou seja, ele está atrelado a apenas impactos que são causados naquele ativo específico. Então, por isso que ele é um risco que ele pode ser eliminado por meio da diversificação. E assim a gente tem que o risco total da carteira, ele é a soma do risco sistemático ou não diversificável com o risco não sistemático ou diversificável. Para exemplificar, vou trazer um exemplo aqui sobre o mercado de ações. Imagine que um investidor ele possui uma carteira de investimentos em ações e ele está exposto a esses dois riscos, ao risco sistemático e ao risco não sistemático. Na medida em que ele vai comprando mais ativos e mantendo mais ativos em sua carteira, o risco não sistemático, ou seja, o risco diversificável, ele vai sendo reduzido, mas o máximo que é possível de reduzir do risco não sistemático é até chegar no risco sistemático, ou seja, existe uma quantidade de ações que quando colocadas juntos em uma carteira, ele consegue reduzir, é possível reduzir o risco não sistemático e ficar apenas com a parte do risco sistemático. Então essa foi uma das grandes sacadas do Harry Markowitz, no sentido de trabalhar com uma otimização do processo aí de risco e retorno de uma carteira de investimentos. Em palavras simples, o que o Markowitz fez, a grande contribuição dele para o mundo das finanças na parte de risco sistemático e não sistemático, foi trabalhar matematicamente com aquela máxima de que a gente não deve colocar todos os ovos em uma única cesta, certo? Nos vemos na próxima aula.